Oi, este é o Conexão. No último dia 11 de maio, aconteceu a primeira audiência pública para discutir a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. O Conselho Nacional da Educação promove estas audiências nas 5 regiões do Brasil. E nestas reuniões, diversos segmentos da sociedade podem oferecer contribuições à BNCC. As audiências não têm um caráter deliberativo, mas podem ajudar na formação do documento. E no Conexão de hoje, nós vamos conversar sobre alguns aspectos que foram levantados na reunião com a ajuda do Eduardo Barra, que é pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Paraná, com o Ivan Siqueira, que é conselheiro do Conselho Nacional da Educação, e com a Paula Ferreira, que é repórter do jornal O Globo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É muito importante que a gente possa trazer para quem não conseguiu acompanhar as audiências, um pouco dos destaques do que aconteceu por lá, né? Eu queria começar perguntando para o Eduardo, que você já acompanhou essa primeira, o que você achou? Quais foram as suas impressões dessa primeira reunião? Bom, eu não tinha participado de outras audiências, né, da primeira etapa desse trabalho, que foi do ensino fundamental. Para mim foi uma novidade, mas a minha impressão foi muito boa, assim, muito positiva. Primeiro, por causa da grande mobilização, né? Então, assim, o convite do Conselho Nacional de Educação para essa discussão foi atendido por uma parcela muito expressiva da comunidade escolar, da comunidade universitária, né? Então, portanto, eu entendo que a sociedade está mobilizada, né? Ela está querendo participar do processo, os segmentos foram lá, os professores estiveram lá, os professores da educação básica, do ensino médio, sobretudo, né? Porque o tema mais atinente a eles, estudantes da escola do segmento do ensino médio, estudantes secundaristas, professores das universidades, meus colegas, enfim, eu vi que há uma mobilização muito grande da sociedade, quer discutir, quer participar, levaram propostas, né? E da parte do Conselho Nacional, dos conselheiros que acompanharam aquela audiência, eu vi muita abertura para ouvir, para entender as razões das pessoas que estiveram lá, né? Porque o que elas estão descontentes, quais os problemas que elas estão identificando. E a gente então, portanto, tem um clima muito bom de diálogo. Né? Eu acho interessante esse clima de diálogo, mas é um clima de muita sinceridade também, né, Ivan? A gente vê lá que as pessoas vão e levam as suas pautas, e elas expõem os seus pontos de vista. O que o Conselho pensou e sentiu dessa primeira reunião, dessa primeira audiência? Então, como o Eduardo estava colocando, nós nas audiências estamos com os espíritos abertos, né, para ouvir, para tomar as impressões da sociedade, porque nós também somos representantes da sociedade no Conselho. Muita gente não sabe disso, acaba não fazendo essa leitura. Nós somos indicados pela sociedade, estamos lá no Conselho para ajudar a melhorar as políticas públicas do país de educação, mas como representantes da sociedade. Portanto, nós tentamos levar o olhar da sociedade, dos vários segmentos que existem na sociedade. A exemplo do que aconteceu nas audiências anteriores da educação infantil e do ensino fundamental, a gente se surpreende com algumas coisas e algumas coisas acabam sendo repetitivas, né? Então, a gente teve algumas tônicas no processo anterior. Nesse, a gente mais ou menos já sabia que iria aparecer com mais força, por exemplo, as questões da reforma do ensino médio, da lei, a estrutura da BNCC, os impactos disso na formação de professores, a questão de se vai haver ou não as opções dos itinerários para todas as escolas de ensino médio no país. Como vai ser democrático, né? Se de fato a promessa tem chance de se tornar realidade, porque o que as famílias querem saber é na escola onde meu filho estuda. Sim, claro. Né? É isso que interessa. Na escola onde meu filho estuda, ele vai ter de fato a possibilidade de escolher entre o itinerário 1, 2, 3, 4, 5, ou ele vai escolher sem ter escolha. O que tiver, né, para ele, isso é uma grande preocupação. Então, isso apareceu. E também apareceu, digamos, colocações mais técnicas, né, exemplo que o Eduardo estava dizendo, por conta da participação do mundo acadêmico, que na versão anterior esteve, a nosso ver, um pouco mais distante. Né? Até mesmo porque agora há implicações na formação dos professores e, portanto, nas universidades e nas faculdades, então há uma proximidade maior. Então isso ajuda a dar uma qualidade para o debate que a gente sentiu falta no processo anterior. E Paula, lá no Globo vocês fizeram um debate com os jovens, né? Porque a gente está aqui debatendo o BNCC, falando e tal, mas vai implicar justamente na vida dessas pessoas que estão na escola agora ou que vão entrar
no ensino médio principalmente, né? Qual que é a impressão que você tem desses jovens? O que eles falaram para vocês? Assim, a primeira coisa que chama atenção é que eles estão muito por dentro, né, do que está acontecendo, assim. Eles estão super interessados em saber qual que vai ser esse futuro aí. E aí, eles trouxeram algumas preocupações, na verdade, muitas. Eles estão bem preocupados, né, com a base, também com a reforma. Principalmente a respeito dessa estrutura, né, que a base apresentou agora, da divisão por áreas, né, grandes Sim. áreas do conhecimento, trazendo como componentes apenas português e matemática, né? E para eles têm a percepção de que na prática isso vai dar problema. Eles acham eles que têm assim, medo, talvez, né? Assim, ao mesmo tempo que eles gostam da ideia de poder ter uma aula mais interdisciplinar, né, que é até um argumento usado pelo MEC, né, ao propor essa estrutura. Eles têm um temor muito grande de que, na prática, o professor que vai dar aula de ciências humanas, né, se a escola deles decidir para utilizar essa estrutura, seja um professor de geografia que acabe deixando um pouco a história de lado. Legal, essa entendeu? preocupação interessante mesmo, né? Sim, então, eles temem muito isso, sabe? Que acaba com esse afrouxamento, né, das fronteiras, acaba uma disciplina ficando meio de lado, assim, Sim, na prática. e que pode ser a disciplina que para ele é muito importante, Sim, entendo. e aí, relacionado a isso, eles falam também sobre os professores, né? Eu entrevistei um aluno de escola estadual que ele fala, já tem muito problema para ter professor. Isso é um mecanismo que pode ajudar nessa falta de professor, né? Entendo. Na visão dele. É interessante, né? É muito legal. A gente vai tentar trazer os jovens aqui para a gente escutar o que eles estão pensando também. Nesse primeiro momento, na edição de hoje, a gente vai falar algumas participações de alguns professores que estiveram lá em Florianópolis. A ideia aqui é repercutir alguns assuntos que foram falados por lá, agora com os nossos amigos aqui no nosso estúdio. A gente começa com a fala da professora Marilda Merência Rodrigues, que representou a Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela mostrou uma preocupação muito grande com a formação dos professores. E esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer com vocês. Essa questão da formação dos professores entra até um pouco no que a Paula estava falando, né? Eu queria começar com você, né, professor? Tipo, para a formação de quem está agora na universidade, que vai fazer licenciatura, vai mudar bastante. E tem que mudar para que ele consiga chegar na universidade bem. Essa é uma preocupação que está rondando os corredores também da universidade? Bom, vai passar a cena, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa, isso está previsto, inclusive na lei do novo ensino médio, né, que as universidades vão ter que organizar os programas de formação de professores. E aí, os programas de formação inicial e de formação continuada. Isso significa também que hoje nós temos programas de pós-graduação voltados aos professores que terão que ser ajustados a essa nova BNCC. Bom, mas o fato não há precedentes disso, né? Isso que se chama ciências humanas, eu vou falar da área que eu tenho formação, que é a filosofia, mas o que se chama de ciências humanas é uma abstração. Isso não existe de fato, né? Isso é um aglomerado de áreas de conhecimento que tem, assim, uma familiaridade aqui, outra lá, coisas muito dispersas. Elas não são exatamente coisas que têm uma afinidade completa. Não é como álgebra, geometria, aritmética. Essas coisas têm uma afinidade porque pertencem a um ramo do conhecimento que é a matemática, né? Agora, quem pratica um, normalmente pratica a outra também. Agora, como a Paula falou, o professor de geografia não está preparado para dar aula de história. Claro. Né? Isso é uma novidade, né? Isso vai mudar, nós temos uma tradição. A formação de professores nas universidades começou nos anos 30 e desde o seu nascimento ela é disciplinar. Nós formamos professor de história, formamos professor de filosofia, de matemática, de física, né? Nós não formamos professor das ciências naturais e nem nas ciências humanas, né? Nas ciências naturais até há uma tradição mais recente, né? Porque como há no ensino fundamental há um componente chamado ciências, né? Se pensou em programas de formação de professores para essa disciplina. Para né? esse aspecto, Ivan, o que o Conselho pensa sobre isso? Porque é realmente uma questão que a gente olha assim e fala, gente, como é que vai resolver isso? Olha, talvez essa seja uma das questões mais emblemáticas das alterações todas que a nova lei do ensino médio ela traz, porque de fato, como o Eduardo colocou, nós temos uma tradição que é disciplinar, né? E a lei coloca por área, né? Quer dizer, o professor ele não tem formação para ensinar na área. Então, quer dizer, perguntas tais como
onde a gente encontra esse professor formado para dar e quanto tempo demora para que o professor tenha essa condição, mas eu vejo que há questões outras de fundo. Primeiro, eu penso que essa questão ela tem que ser endereçada numa coisa maior, que é o que nós queremos de fato com as mudanças da formação. Porque eu falo isso no conselho, eu acho que a gente deveria ter feito a primeira pergunta, que é: que país nós queremos ser? Se você tivesse algumas respostas para, olha, nós queremos ser tal país, então você está colocando o caminho. E aí, com base, se fosse um objetivo. Exato, com base nesses princípios e nesses valores, qual é a educação e a estrutura mais adequada para que alcancemos esse objetivo, ou esses objetivos. Não, a gente não fez isso. Então, a gente tem uma estrutura que está aí, combalida, que não responde mais, que o jovem ou ele é reprovado, ou ele abandona, ou as duas coisas, porque uma não exclui a outra, e ele não aprende, e a gente sabe que mais de 1 milhão de jovens que conseguem terminar o ensino médio nem sequer prestam o Enem, fora o altíssimo índice de abandono. Então, assim, a gente sabe que a estrutura, ela não dá conta, mas ela já não dá conta faz tempo. E aí a questão que a gente deve se colocar é como que a gente altera esse curso que está degringolando cada vez mais, sem que nós pioremos a situação. Essa é a pergunta que vem aberta. E aí a gente tem agora uma discussão que já vem de muitos anos, quer dizer, essa discussão do ensino médio ela já vem de muito tempo. Nós demoramos para fazer a alteração. Como ele falou, né? 1930, olha só quando a gente está falando, né? Vamos agora ver um trecho, eu só queria tirar a dúvida, é o trecho da professora Marilda que a gente vai ver? O trecho que a gente acabou de citar, vamos assistir o trecho em que ela fala. Entre outros aspectos. Deparamos-nos com um alinhamento de cima para baixo que implica, inclusive, no comprometimento da autonomia das universidades na oferta de seus cursos, em especial os de licenciatura, pois constringe as universidades a formarem profissionais obsoletos e descartáveis em meio a uma perspectiva de rompimento disciplinar e que se alinha à reforma do ensino médio com a figura do notório saber. Isso aí, é esse aspecto que eu gostaria de trazer. Foi o que a gente fez referência à fala dela, né? Esse aspecto do notório saber também foi falado muitas vezes nessa audiência, né? Até que não, viu? Mas eu acho que aí é uma questão mais fácil de resolver, porque o notório saber, ele se refere apenas ao 5º itinerário, que é a formação profissional. Então, o notório saber não se aplica as chamadas ciências humanas, ciências naturais, ou português, não se aplica. Ele se aplica enquanto mecanismo para cursos que têm uma função técnica de enfim, gerar emprego, etc., para os quais não há nem haverá licenciatura. Então, é uma leitura errada de colocar a questão do notório saber nas áreas tradicionais de formação de licenciatura. Não vai ser aceita. Não é o que diz a lei. Sim. A lei coloca como elemento do 5º itinerário, que é o de formação profissional. Paula, essa questão, você até falou do ponto de vista dos alunos, né? Essa questão da formação dos professores, de alguma maneira, vocês também têm tido contato com essa preocupação? Sim, a gente sente que é uma preocupação muito latente, sobretudo entre os educadores, isso, né? Até porque os alunos também, eles não têm muita percepção técnica, né, sobre o tema, eles têm da realidade deles e tal. Mas que os educadores, além dessa questão das áreas, né, grandes áreas falam, em relação a como esses professores são ensinados a dar aula, né? Eles estão acostumados a aprender um objetivo para dar aula, uma matéria, um conteúdo, e passar esse conteúdo. E eles não aprendem na universidade a desenvolver habilidades, que é o que a estrutura da BNCC do médio traz, né? As habilidades e não os objetivos de aprendizagem. Então, tem uma preocupação dos educadores no sentido de mudar essa formação nesse ponto também, né? Os professores vão ter que aprender a dar aula desse novo jeito. Exatamente, né? Isso realmente é um desafio e, pelo que eu entendi, está num processo aí de descoberta de como que será feito, né? Porque nós não temos parâmetros anterior equivalente na história do país e, mais do que isso, o mundo não nos espera, nem vai nos esperar que nós resolvamos, né, esses problemas enquanto a tecnologia avança, enquanto os problemas sociais avançam, enquanto as demandas e as necessidades de aprendizagem cada vez se tornam mais complexas, enquanto, por exemplo, o desenvolvimento de inteligência artificial, de novos algoritmos, vão colocando demandas outras e que sem essas habilidades, sem essa capacidade de fazer, de entender,
não vai haver emprego, não vai haver condição das pessoas ganharem a vida. Eu quero chamar um outro aspecto que foi retratado pela professora Simone da Silva Flores. Ela representou a Associação dos Geógrafos Brasileiros. Ela é professora de Geografia da Rede Pública Municipal de Porto Alegre. E ela questionou muito o aspecto da BNCC quando fala das diferenças do Brasil. O Brasil é um país enorme, gigante, né, que tem diversos aspectos diferentes, culturais, sociais, e ela acredita e pensa, na opinião dela, de que a BNCC não está respeitando as individualidades do Brasil. Vamos ouvir? Sucateiam a educação pública, amontoam estudantes em salas de aula lotadas, fecham milhares de escolas por todo o país, precarizam as condições de trabalho, desqualificam o nosso trabalho e anunciam que a solução mágica para tal qualidade vem com o nome de base curricular. E o pior, nacional e comum a todos. Nossos alunos não cabem na BNCC. Nós, professores, não cabemos na BNCC. A propaganda diz, se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Tratar as desigualdades materiais e de direitos nesse país, um dos mais desiguais do mundo, como se fossem simples diferenças culturais ou coisa do tipo, é de um cinismo sem tamanho. Nós, da Associação dos Geógrafos Brasileiros, repudiamos e não reconhecemos a legitimidade da BNCC. Nesse aspecto, o que o Conselho tem a dizer? A BNCC está levando em consideração as desigualdades que são reais, né? Estão na nossa cara, né? Nós estamos ainda no processo inicial de discussão pública, então eu acho que é prematuro ainda para fazer uma afirmação peremptória no sentido de na verdade não está sendo, está em processo. Agora é óbvio que o Brasil é um país onde há muitos países, desse ponto de vista há muita diversidade, mas a gente tem que pensar o seguinte, porque o país ele é diverso, nós vamos aceitar, por exemplo, que uma criança, um estudante no norte tem uma educação com menos qualidade do que uma criança do sudeste? Como é que a gente opera, então, para que eles possam ter uma educação minimamente equitativa? Nós precisamos de alguma base, a partir da qual o pai, a família lá no norte, no nordeste, no sul-sudeste, falam, não, essa é a régua mínima que o meu filho ele tem que estar nesse nível aqui, etc. Sem isso, você não tem parâmetros. Né? Então, essa discussão, na verdade, ela começa já muito antes de como é que a gente consegue, num país continental como o nosso, federativo, estabelecer uma educação de qualidade. Você tem que ter parâmetros. Os próprios parâmetros curriculares tentaram, em parte, fazer isso e não conseguiram. Né? Agora, parece que essa discussão, a gente tem que relembrar o passado, não podemos jogar areia. Isso já vem dos anos 30, de muito antes dos educadores, os educadores mais conhecidos, Paulo Freire falou sobre isso, Anísio Teixeira, todos os outros disseram. Quer dizer, a gente, para ser um país, nós precisamos de uma educação de qualidade. Ora, como é que nós vamos conseguir uma educação de qualidade se nas regiões onde há mais recursos e, portanto, há mais recursos, há capacidade de desenvolvimento técnico e, portanto, há melhor educação? Como que a gente equilibra isso em algum momento? A gente só vai conseguir equilibrar se houver investimento, mas o investimento tem que ter direção, para onde você quer ir. Então. E isso implica em dizer, olha, o que é necessário que as crianças, os adolescentes, os jovens aprendam em cada faixa e em cada ano propriamente dito. Então não há como a gente fugir disso pelos modelos que a gente observa no mundo. Senão você não tem como dizer se um aluno, um estudante que está, por exemplo, no 6º ou 7º ano, ele está como? Em relação a quê? Então, é preciso que tenha um termômetro para dizer, não, ele está abaixo do rendimento que se considera satisfatório. E trabalhar daí para frente. E para a gente ter esse mínimo de concordância, precisamos de um projeto para que a gente possa dizer, olha, seja no sul, no norte, em qualquer das regiões do país, esse é o mínimo de qualidade. Esse mínimo agora está sendo chamado de BNCC. Se a gente vai alcançar com isso, aí a história vai dizer. Mas o objeto de discussão da Base Nacional Comum tenta responder questões como essa. Como que a gente faz para que, independente do local onde o estudante esteja, ele tenha o seu mínimo direito de qualidade assegurado, o que significa dizer uma estrutura, e o que significa dizer também responsabilidade do poder público, porque não vai poder o poder público ofertar menos do que aquele mínimo. Até hoje a gente nunca teve isso no país. Entendo. Eu vou ter que pular para o próximo assunto, eu gostaria vou tentar voltar nisso para a gente falar um pouco mais, mas eu gostaria que a gente ouvisse mais um professor, porque é importante mostrar para quem está em casa como que foi um pouco da audiência, né? Então não adianta a gente ficar conversando aqui sem ouvir com os educadores. Vamos ouvir agora o questionamento do professor Luiz Carlos Vieira, e ele fala
fala sobre a formação humana dos alunos. Não só para os educadores, que a professora que me antecedeu falou da formação, mas também os estudantes falaram aqui da formação humana. Essa formação humana, que formação humana que nós queremos? Como o representante aqui do Senai colocou, para que seja mão de obra barata, é isso? Então, primeiramente, os nossos estudantes, eles são o eu individual e, posteriormente, eles são o eu social, contrariando todos aqueles pensadores e pesquisadores que nós temos ao longo da história e da pesquisa da educação? Até você não viu, mas é que o diretor fala assim, vamos concluir, porque cada participante tem 3 minutinhos para falar. Então, se vai chegando ali, já falam logo, já cortam logo. Eles são bem criteriosos com 3 minutos. E realmente faz sentido, né? Porque aquele povo todo falando, se todo mundo falar mais de 3 minutos, não vai acabar nunca a audiência, né? Mas vamos voltar, então, e repercutir. Realmente corre esse risco, o senhor acha, professor Eduardo, de focar no vamos produzir mão de obra, e a formação humana dos nossos alunos não se tornaram uma preocupação? O professor Ivan se referiu aqui ao Anísio Teixeira, né? Anísio Teixeira é da geração de educadores brasileiros que concebeu o nosso ensino secundário, né? Isso foi o resultado daquela geração, Francisco Campos, Gustavo Capanema, né? É daquele período. Se ele viesse hoje, acompanhasse a nossa discussão sobre o ensino médio, ele não entendeu o que está acontecendo. Porque quando se implantou o ensino secundário no Brasil, foi justamente para dar uma formação humanística. Né? Porque as pessoas faziam a alfabetização, aqueles que tinham alguma chance iam para os colégios religiosos, né? Faziam uma formação complementar, que era um pouco ainda o resquício da formação de seminários, né? Do quadrívio, trívium, que era a formação medieval. E depois iam à universidade, não havia uma instância de transição, né, de formação aprofundada para preparar a formação universitária. Então, ele levaria um susto, né? Como que nós transformamos, no que nós transformamos o ensino secundário? A gente está chegando, né, ao finalzinho da nossa conversa, mas eu queria dar um ponto de vista do CNE. Assim, vocês têm essa preocupação também com essa possibilidade? Realmente existe esse risco? Não, olha, nós temos vários elementos aí. A situação é complexa, então não dá para a gente ser muito simplista sem que nós destruamos a possibilidade de fazer alguma coisa construtiva para o país. A gente tem dados que é o índice de abandono, que é imenso, né? Então você tem abandono por um lado, você tem reprovação, você tem os jovens nas escolas completamente desmotivados e você tem a escola não tendo serventia. Então esse é um aspecto que não pode ser ignorado, não há como a gente fechar os olhos para isso. Agora, que saídas, que soluções, isso tem que ser construído socialmente. Sim. O CNE, ele é uma representação social de assessoria ao MEC, mas ele não constrói da cabeça dele do nada, ele repercute o que a sociedade está pensando, os caminhos que a sociedade vai criar. Agora, a gente não pode ignorar também que hoje no Brasil, quer dizer, a minoria vai para o ensino superior. Sim. Não chega a 30%, dependendo da região, menos ainda. Tá? Então você tem, dos jovens que terminam o ensino médio, mais de 1 milhão sequer presta o Enem. E esses jovens não sabem o que fazer da vida, porque o ensino médio não serve para nada para eles. Esse aspecto é relatado pelos jovens, Paula? Sim. Essa preocupação com depois? Sim, é uma preocupação. Eles têm aí uns dilemas, né? O principal é esse que o Ivan falou, de que eles não se enxergam no ensino médio, né? Como está hoje. Mas, ao mesmo tempo, vai virar o quê, né, esse ensino médio? Então, assim, eles têm essa preocupação de ter uma formação mais humanista, né, de se entender como um eu social, né, como o professor falou, de saber o seu lugar ali na sociedade, mas, ao mesmo tempo, eles querem um ensino médio que faça sentido para quando eles saírem da escola, que é o que hoje, na opinião deles, não acontece. Teria mais ferramentas, Isso, né? Então a gente vai ter esse desafio aí de tentar balancear, né, essas duas... Olha, a gente poderia ficar conversando aqui um tempão, em 2 aspectos. A BNCC é muito complexa e os meus entrevistados são incríveis, eles têm muito para contar, mas o nosso tempo não permite. Mas eu quero agradecer a participação de vocês aqui com a gente, viu? E dizer para você que quiser acompanhar as audiências, basta acessar as redes sociais do Canal Futura. A próxima audiência vai acontecer no dia 8 de junho, em São Paulo. Acesse ao vivo pelas redes sociais do Futura e depois esse material fica disponível também no futura.org.br. Então, as próximas audiências, 8 de junho em São Paulo,
Depois a gente vai para o Nordeste no dia 5 de julho em Fortaleza, Belém em agosto, 10 de agosto e em Brasília dia 29 de agosto. Tudo isso você consegue ver, se você não puder estar lá, pelas redes sociais do Futura. Muito obrigada pela sua participação com a gente, sua audiência. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.